2021 com novas convidadas. O bate-papo hoje vai ser com a advogada Larissa Miranda. E eu começo perguntando para Larissa Miranda, quem é a Larissa? É uma pergunta bem difícil, né, Kátia? Eu já vinha pensando nisso. A Larissa, ela é filha da Vitória Régia e do Eloy, duas pessoas muito humildes que lutaram muito na vida para dar o que ninguém poderia tirar da gente, de mim, das minhas irmãs, que foi os nossos estudos. A minha família é uma família muito humilde, jurunense, os dois. Então, as minhas raízes são de bases e coisas simples. Família, estudo, trabalho, muito sacrifício. A Larissa, eu me vejo como uma mulher que luta pelas pessoas que foram silenciadas. Mais especificamente por mulheres que foram silenciadas ou estão sendo silenciadas. E essa é a minha luta. É para isso que eu vivo, que eu trabalho, que eu estudo. A Larissa, ela vem de uma situação financeira muito pouca, mas que sempre aprendeu a viver e ser feliz com aquilo que tinha. E eu gostaria de ajudar várias mulheres que conseguissem também ser felizes com o que tem, não precisando de muito, não que a gente precise de muito, mas que conseguisse lidar com seus demônios e com seus medos para encarar essa vida, essa sociedade que nós vivemos. Larissa, por que direito? O que te leva a entrar na faculdade e escolher esse curso? Eu sempre tive na minha vida como inspiração maior a minha mãe. A minha mãe, ela é advogada. E na época em que ela advogava, ela já era militante sobre os direitos das mulheres. Numa época que isso não estava em voga, que isso não era rotineiro, não estava na moda, né, falar sobre essas dores das mulheres, entendeu? Ela é uma advogada criminalista, assim como eu sou criminalista por causa dela. Então a minha inspiração maior estava dentro de casa. A minha heroína, a minha admiração toda estava dentro de casa. Então eu quis seguir os passos da minha mãe. E por isso eu fiz o curso de Direito, porque eu queria ser como ela. Larissa, agora a gente vai falar sobre um assunto que ele ainda é muito delicado, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher. E dentro da tua experiência, quando acadêmica e hoje como advogada, como é que tu consegue ainda enxergar o número de casos de violência contra a mulher que continuam aumentando? Bem, a situação da pandemia, ela só trouxe uma realidade que estava muito escondida. Tem uma frase que foi usada pela diretora da ONU Mulher, que ela diz que a pandemia da violência contra a mulher, ela já existia, só que ninguém prestava atenção, porque é aquela máxima que a gente vê nas redes sociais, a vida das mulheres importa. Importam sim, mas a ponto de se parar tudo e questionar, a ponto de se parar tudo e ver uma solução para que a vida dessas mulheres seja valorizada e que a gente não passe a sofrer tanta violência quanto um homem sofre, porque as mulheres agora na pandemia ficaram isoladas, ficaram dentro de casa e hoje percebemos que o lugar mais perigoso para uma mulher estar é dentro da sua casa, porque 89% dos casos de violência contra a mulher, mais precisamente o feminicídio, acontece por companheiros, ex-companheiros, conhecidos, familiares dessa mulher. Então, aquele estereótipo de que o agressor ele é aquele homem que está escondido num beco escuro atrás de uma árvore que ninguém sabe o rosto, que ninguém sabe identificar, ele é praticamente um mito. Acontece? Acontece. Mas 89% das mulheres que morrem é dentro da casa delas, é dentro do seu lar, do lugar onde se espera que se tenha segurança, se tenha privacidade, onde você pode relaxar, né, chegar em casa, do trabalho, dos estudos e se sentir segura, se sentir feliz, e na verdade não é. Então a violência contra a mulher, a partir do momento em que foram tipificados os determinados crimes contra nós mulheres,
Ah, nossa, cresceu muito. Algumas pessoas dizem, não cresceu, só começou a aparecer. Ah, agora na pandemia teve um boom sim, porque as mulheres passaram a ficar mais tempo em casa com o seu agressor. Porque é diferente você estar com uma pessoa, mas o agressor é o companheiro, é alguém da família, mas não acontecia isso antes da pandemia. Acontecia, só que o processo ele foi acelerado. Ficar num lugar isolado, onde muitas das vezes essas mulheres não poderiam nem pegar o celular, houveram muitas campanhas para que fossem feitas as denúncias, né? 180, 190, o sinal do X na mão. Mas agora entenda, uma pessoa que está vivendo um momento tenso dentro de casa, com um agressor ao lado e o agressor não quer ser denunciado, você realmente para pensar, você acha que essa mulher vai conseguir pegar o celular sem ser fiscalizada e ligar para um 80, ligar para um 90? Você acha que essa mulher vai conseguir pegar e marcar com um X na mão vermelho sem ser fiscalizada? Se está passando na televisão, muitas conseguiram? Sim, muitas conseguiram, mas muitas ainda não conseguiram. Só nesse primeiro semestre do ano de 2020, o número de vezes que eu atendi como advogada mulheres que estavam desesperadas sem saber o que fazer para se livrar dos seus agressores porque elas estavam isoladas dentro de casa, até situações da pessoa estar trancada dentro do banheiro com o agressor lá fora, na iminência de entrar. E isso, por que essas coisas acontecem? Porque a gente vai empurrando com a barriga. Porque a sociedade ainda não entendeu que briga de marido e mulher se mete a colher, sim. E a máxima briga entre marido e mulher não é só ela, é briga entre familiares, se mete a colher, sim. Se você ouvir um grito suspeito, se você vê a sua amiga lá do prédio, aquela vizinha que ela está com marcas no corpo todo, por que não fazer uma denúncia anônima? Ligar para o 180 é gratuito. No máximo vai tirar 5 minutos do seu tempo para você dizer onde dar um endereço, mas ninguém vai perguntar o seu nome, ninguém vai perguntar de onde você está falando. É uma questão de solidariedade para aquela vida daquela mulher. Aquela mulher vai fazer falta para os filhos, vai fazer falta para a família, mas principalmente vai fazer falta para a sociedade. Antigamente, a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela não era tipificada porque a própria lei entendia de que esse tipo de violência, esse tipo de crime deveria ser resolvido no seio familiar. Ora, no seio familiar, quantas vezes a gente já não escutou aqueles casos de que a moça foi estuprada e ela casou com seu estuprador e teve vários outros filhos, foram felizes para sempre? Óbvio que não. Ela continuou sendo estuprada ao longo da vida dela. Teve filhos? Poxa, bacana, teve filhos. Ela foi feliz? Alguém perguntou? Alguém parou para saber sobre o que ela estava sentindo? Muitas das coisas que aconteceram com vidas de mulheres no passado não muito longe, aí nossas avós, nossas tataravós, entendeu? Dependendo da idade delas, foram impostos a ela. Ela não sabia, ela não podia opinar, ela não podia dizer o que queria, com quem casar, com quem ter filho, se podia trabalhar ou se podia estudar. A gente vê isso, essa realidade, a gente ainda vê isso nos interiores, né? Saiu um estudo de uma repórter que ela estava contando as coisas que aconteciam, que ela veio até o interior para fazer um estudo. Gente, essa realidade não está muito longe da gente. E o que nós podemos fazer é não nos manter silenciadas. Existem colegas que elas ainda não têm força para falar, elas ainda não conseguem colocar para fora tudo isso porque ainda não têm coragem, ainda não têm força ou ainda não sabem dos seus direitos. E aí eu toco no caso da violência psicológica. A violência psicológica ela está tipificada na Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, mas as pessoas não sabem. As mulheres não sabem que elas estão sofrendo violência psicológica. Ah, doutora, mas e aí? O que é violência psicológica? Poxa, violência psicológica é ser humilhada, é ser ameaçada. Olha, se você não abrir a porta agora, ou se eu voltar para casa e a comida não estiver pronta, tu vai ver, hein? Isso é uma ameaça. Está tipificado na lei. Pode ir na delegacia da mulher ou qualquer delegacia e fazer um boletim de ocorrência.
Ah, o que foi que aconteceu? Eu fui ameaçada. Isso aqui é violência psicológica. Já imaginou todos os dias você correr para casa, ter que fazer rápido um alimento que deveria ser algo espontâneo, algo feliz, ou algo que te desse satisfação, ou fazer quando quer ou quando não quer, mas não é algo obrigado, ou então você não sabe o que vai acontecer. Ou na pior das hipóteses já aconteceu e você não quer que se repita. Nossa, deve ser uma tensão, uma pressão viver assim, viver com medo de ouvir os passos de uma entrada da casa, de ouvir os passos do possível agressor e você sentir medo, você sentir pavor e você não poder falar com ninguém. E o agressor, na maioria dos casos, ele é aquele cara que todo mundo gosta. Ele é aquela pessoa que, nossa, nunca que eu diria que isso acontecia na casa do fulano. Ele é tão legal comigo, mas ele é tão legal aqui na rua, mas ele é tão legal aqui no trabalho. Claro, ele é manipulador. O manipulador, ele age dessa forma. Ele faz com que todas aquelas pessoas ali, daquela comunidade, daquele nicho, acreditem nele e desacreditem na vítima. Não deem credibilidade para o que ela vai falar. Olha, mas eu sou tão legal contigo, eu sou tão bacana no trabalho, eu te ajudo no trabalho. Você acha mesmo que eu ia fazer isso com a minha mulher? Você acha mesmo que eu ia fazer isso com a minha companheira? Com a minha mãe ou com a minha irmã em casa? Você acha mesmo isso? Aquela questão também de falar da ex-companheira. Ah, mas ela é louca. Olha, minha ex-namorada, ela é meio doida, cuidado, se ela vier falar contigo, eu vou logo te avisando que eu sofri muito. Alerta, liga o teu alerta. No momento que um agressor, um possível agressor, homem, né, hétero, cis, fala que a ex-namorada é louca, aí, por favor, liga o teu alerta e fica o máximo possível de sobreaviso, né? Falar com as amigas, explica, olha, eu tô saindo, tô indo para tal lugar, manda a localização, porque aí pode ser que o louco seja ele e que ele esteja culpando outra pessoa. Ah, Larissa, mas aí tu não acha que tu tá generalizando todos os rapazes, todos os homens são assim? Não, eu não tô generalizando. Eu estou explicando a partir do que eu vivo no meu trabalho. Obviamente que eu conheço pessoas maravilhosas, que eu conheço homens legais, os maridos de determinadas amigas, não são todos. E aqueles que não são, eu não sou obrigada a bater palminha só porque a sociedade quer que eu bata palminha. Não sou obrigada, mas também não posso bater de frente. Quando a gente vê uma amiga nossa vivendo uma situação de risco, vivendo um relacionamento tóxico, muitas das vezes a vítima, ela não tem consciência de que ela vive um relacionamento tóxico. E se você for tocar no assunto, ela vai dizer que não. Inclusive vai dizer que a culpa é dela. A partir desse momento, você tem que tomar duas frentes. Ou você simplesmente desiste do fato, o que eu particularmente não concordo, ou você se mantém ali de stand-by. Porque o dia que aquela pessoa precisar de verdade e tiver coragem para falar, finalmente tomar uma atitude, ela vai precisar de quem a apoie. E a maioria das vezes o apoio não vem de casa, o apoio não vem dos amigos mais próximos. O apoio às vezes não vem da igreja, que é aquela comunidade que a gente pensa que vai estar dando apoio também. Às vezes o apoio vem de alguém até, muitas das vezes, desconhecido. Como eu já vi várias vezes acontecer. Certa vez eu estava numa entrevista num rádio e aí um ouvinte ligou e falou, olha, o que está acontecendo com a minha amiga é que ele bate nela, ele bate nos filhos, ela acaba voltando, eu não sei mais o que fazer, eu queria saber da senhora o que eu deveria fazer. Eu disse, não tem stand-by. Um dia ela vai precisar da tua ajuda. Eu vejo, como tu está falando, tu é uma pessoa de coragem, tu é uma pessoa de luta. Ela ainda não consegue. Mas o dia que ela conseguir, ou que ela pensar em ter, ela vai lembrar de você. Então, eu sei que a vontade que dá é de sacudir a pessoa e querer impor a nossa vontade. Mas é isso que estão fazendo o tempo todo com essa vítima. Estão impondo a vontade a ela. Ela já não aguenta mais isso. Então, chega outra pessoa e fazer isso, a gente precisa aprender a deixar a sementinha e deixar florescer, a deixar a sementinha e deixar a pessoa digerir a ideia,
para que ela possa fazer alguma coisa, porque a vida ainda é da vítima. A gente pode ajudar, fazendo uma denúncia, né, pelos canais 190, 180. A gente pode se manter ali, né, próximo, para que caso um dia a pessoa precise, ela possa chegar e pedir ajuda para ir para uma delegacia, pedir ajuda para sair de casa, pedir ajuda para ter aonde levar os filhos naquela noite que tudo aconteceu e poder ter um lugar para dormir. São essas coisas que acontecem. Obviamente que se a gente morasse num mundo perfeito, teria onde ficar, um abrigo, isso, aquilo, outro. Até na lei, né, diz que deveria ter, mas infelizmente ainda não existe toda essa perfeição. Então, como ainda não existe essa perfeição toda, esse equiparado todo dado pelo governo, a gente pode fazer a nossa parte também, que é essa parte que eu martelo. As pessoas ficam esperando que tudo seja organizado. Ah, tá, mas olha só, existe a lei, diz que tem que sair de casa, não tinha que ter um albergue, não tinha que ter um lugar? Tinha, gente, mas não tem. A gente vai deixar essa pessoa no meio da rua? A gente vai simplesmente virar as costas? Se é uma conhecida sua, se é uma amiga, se é uma colega, poxa, vamos ter um pouco de piedade e humanidade para essas vítimas. A vítima de violência doméstica, quando aparecem as agressões, e eu costumo dizer que é uma escadinha, as agressões que aparecem no corpo é porque ela já passou por muita coisa. A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, que é o caso do estupro marital, até chegar na violência física, e às vezes as agressões físicas já são tão decorrentes que acaba como consequência um feminicídio, aquilo ali são anos a pessoa passando por aquilo. São momentos frequentes de tensão. Como é que aquela pessoa que está vivendo aquilo tão terrivelmente, aquele horror, com tanta frequência, você vai exigir dela uma atitude de uma pessoa que tem uma vida saudável, que tem um psicológico saudável? É humanamente impossível. Em novembro do ano passado, eu fui até a cidade de Monte Alegre trabalhar como assistente de acusação num caso do júri de feminicídio. Lá nós fizemos um trabalho muito bonito de conscientização. Existe até uma página no Instagram, que é o @justiçaparisabela, onde a gente postava informações sobre o que se tratava a violência doméstica, o que se tratava a violência psicológica, o que se tratava o feminicídio, porque às vezes as pessoas, por ignorância, por costume, acabam validando a violência que ocorre contra a mulher. Sim. Um exemplo clássico disso é chamar a mulher, dizer que ela é infiel e que por causa da infidelidade dela, ela apanhou ou que ela veio a morrer. Nossa, se eu falando isso agora e me ouvindo, eu percebo o quão absurdo é. Nós percebemos, vocês aí percebem, mas nem sempre é assim. Porque antigamente a lei autorizava. Então as pessoas ainda têm essa imagem errada. Poxa, tem. E é justamente nesse tipo de imagem errada que a gente tem que trabalhar. E é por isso que a gente sempre tem que lutar para que as pessoas entendam o novo formato. Eu consigo entender que as leis hoje da violência obstétrica, que ainda não existe a lei, né? Enfim, da violência contra a mulher, da violência de gênero, do feminicídio, elas são feitas para nós aqui, essa geração. Por quê? Nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal e nós temos pensamento machista, sim. Por mais que eu me defina como mulher feminista, entendeu? Mas existem momentos que eu vou, aí eu tenho que me policiar, raciocinar mais uma vez para eu pensar da forma correta. Porque é uma construção histórica, né? É, exatamente. Entendo dessa forma. Então a minha geração, a geração anterior a mim, nós ainda temos essa dificuldade. Qual é a esperança? A esperança é que com os meios de comunicação e de acordo com a educação, porque eu entendo que tudo vai mudar com as pessoas recebendo a educação, estudos mesmo. Então, se tiver esse tipo de esclarecimento desde a base, que eu falo assim, da escola, do prezinho, né, com as crianças,
sim, as próximas gerações, talvez essas leis aqui que nós estamos vivendo hoje, debatendo tão fortemente, elas já sejam defasadas, porque olha só, esse tipo de crime aqui nem acontece mais. Como algumas leis também já ficaram defasadas e esse tipo de coisa que nem acontece mais, já tem que ser retirado, vamos colocar, tem outras coisas acontecendo, né? A sociedade evolui, cresce, aparecem novos problemas. E determinados problemas passam a ser defasados, então eles já vão sendo passados para frente. Essa é a minha esperança. Mas como? Como? Se uma família educa o filho que ele pode ficar jogando videogame, mas a irmã tem que lavar a louça. Se o filho pode sair, jogar bola, pode ficar na rua, mas a menina tem que ficar dentro de casa, fazendo as tarefas de casa. Então, a gente não pode também burlar essa ideia achando que só a escola vai dar jeito. Porque não é só a escola que vai dar jeito. A família, ela é um ponto principal. Os amigos é um ponto principal. Aquela comunidade é um ponto principal. Então, o que tem ali naquela comunidade? Tem igreja, tem escola, tem família, né? Antigamente, existiam 2 parâmetros de controle com a mulher, que era a família. Ela era controlada de 3 formas: pelo Estado, pela família e pela igreja. Até a questão da virgindade era um tabu muito grande, porque era uma coisa de valoração patrimonial daquela mulher. Se ela tinha, ela era valorizada. Se ela não tinha, ela era totalmente desvalorizada, descartada, expulsa da família. Ela era retirada. Não existia esse negócio de amor, nossa, papai e mamãe me ama, não era bem assim, porque você tinha que ter toda uma conduta, todo um rótulo para permanecer naquela comunidade. E hoje, quando nós lutamos contra esses rótulos e contra o querer da mulher, ora, o que você quer? Você quer casar? Você quer casar, ter filhos, viver em casa, arrumando a casa para os seus esposos e para os seus filhos? Beleza, mas é o que você quer? Então faça. Tá tudo bem. Eu, como feminista, não vou impedir isso, mas que seja uma escolha sua. Ah, você não quer casar, você quer trabalhar, estudar? Beleza, então faça. Mas essa é uma escolha sua? Então faça. É isso que as pessoas não entendem. Elas entendem assim: nossa, elas são feministas, logo elas são contra os homens. Não é bem assim. Logo elas são contra a mulher ter filho. Não é bem assim. Logo elas são contra a mulher ter família, ter isso, aquilo, outro, ser feminino. Não tem nada a ver. Ser feminista é a igualdade dos gêneros e que a mulher tem a opção de escolha. Ela faz o que ela quiser da vida dela. Eu quero a minha vida permanecer sozinha, estudar, trabalhar, fazer os meus cursos, e é isso que eu quero na minha vida. Essa é uma escolha minha, ninguém vai me impor o contrário. Eu posso mudar de ideia, mas se eu quiser, ninguém me impõe isso. Nem meu pai, nem minha mãe, nem a sociedade, nem a igreja, nem ninguém. Sou eu quem quero fazer. É essa a luta que as pessoas não entendem. E, por exemplo, no júri que eu fui participar, era isso que eles queriam dizer. Muitas das vezes. E o júri, ele é composto por pessoas da sociedade, que são os jurados. Então a gente precisava conversar com aquela comunidade para explicar para eles que, mesmo se ela tivesse feito aquilo, da questão da infidelidade, ainda assim ela não merecia morrer. E se você conhecesse a história da moça, a última coisa que ia passar na sua cabeça era que aquela moça foi infiel. Que ela não foi, mas mesmo se ela fosse, sim, ela não merecia aquilo. E era esse condão que a gente precisava passar para as pessoas, que não fazia diferença se foi ou se não foi, se ela era ou se ela não era, ela não merecia morrer. Ninguém tem direito de tirar a vida da outra pessoa. No nosso país nem existe a pena de morte, a não ser em casos de guerra. Nós não estamos vivendo numa guerra, nós estamos vivendo em dias normais, né, dentro da normalidade por causa da pandemia. Mas a pandemia não é uma guerra que possa ser sentenciada um homem ou uma mulher a uma sentença de morte. E no caso dela, ela foi sentenciada porque o cara imaginou aquilo. Nossa, é totalmente injusto com a vida daquela pessoa. Mas aí vem, né, os extremistas, e nós não podemos nos basear nos extremistas. Os extremistas, eles são necessários, na minha opinião, só. Porque às vezes é preciso chacoalhar, mas quem vai fazer isso, eu não sei, não é o meu perfil. Ok, aí viram os extremistas e vão dizer assim: mas se ela foi sentenciada dessa forma, ele também poderia se ele fosse infiel. Mas essa não é a questão. A questão é pura e simplesmente de que ninguém merece.
muito menos uma mulher, onde nós somos mais pressionadas, nós somos mais taxadas, nós somos mais cobradas pela sociedade. Porque tem que ter um perfil, porque tem que ter um rótulo, porque você se veste assim, porque se você se veste assado, porque o seu cabelo é dessa forma, porque a sua unha é dessa forma. A mulher, ela é bombardeada o tempo todo, desde quando nasce, para permanecer dentro de uma moldura. E aquelas que não se sentem confortáveis dentro daquela moldura, elas são sempre discriminadas. Ah, ué, você já tem tanto de idade, você ainda não é casada, você ainda não tem filho, você não tem isso, você não tem aquilo outro. Mas quando tem, é necessário ficar num relacionamento tóxico, onde você vai sofrer determinados tipos de violências em determinado grau. Porque às vezes existe até uma página no Instagram que é assim, mas ele não me bateu. Só que ele me fazia mudar de roupa quando a gente saía, fazia brincadeiras de mau gosto na frente dos nossos amigos, me ameaçava todas as vezes que saía de casa, caso não tivesse as coisas arrumadas, prontas ou do gosto dele, mas ele não me bateu. Ou seja, a violência psicológica que praticamente todas as mulheres já sofreram em algum momento da sua vida, ela é muito grave. Porque você traz essa bagagem de um relacionamento para outro. E entenda, um relacionamento não é só apenas relacionamento amoroso entre homem e mulher, mas também relacionamento entre amigos, também relacionamento de trabalho. Essa semana mesmo eu fiz uma postagem sobre o assédio moral. O assédio moral ele acontece dentro do âmbito do trabalho. Porque as pessoas não entendem que determinados tipos de piada, brincadeiras, até de determinados tipos de pressão com o seu funcionário, ele está sendo assediado moralmente, é um tipo de violência psicológica. Existem vários tipos de violência psicológica. Existe o assédio moral, existe o bullying, existe a violência psicológica dentro da lei da violência doméstica. Então, a violência psicológica, ela já é tipificada. Só que as pessoas não levam a sério. Ah, o bullying. Nossa, o filho de fulano não sabe se defender. O tempo todo ele está chorando, ele está num canto. Poxa, é justo isso? Não, não é justo. Tem lá no plano lá de educação que as escolas elas têm que debater, que elas têm que falar com os alunos, conversar, fazer determinadas palestras com os pais, para que os pais também levem para casa, isso, aquilo, outro. Mas se tiver um pai que não levar isso a sério e que em casa não conversar com seus filhos, quebra toda a cadeia. Assim como a violência doméstica, se tiver uma pessoa que não leva isso a sério, quebra toda a cadeia. Exato. Entendeu? E Larissa, tu fala de uma situação aí que me lembra muito a educação, né? Então, como educadora, eu sempre observo muito os comportamentos nas escolas. E ano retrasado me chamou a atenção o comportamento de um casal de alunos que eram namorados. E eles já namoravam desde os 12, 13, aquela história de morar na mesma rua e ficaram juntos. E eu observava que era mais ou menos assim, eles chegavam juntos, né, na escola, porque estudavam na mesma escola, mas o menino o tempo todo atrás da menina. Batia a campa, entrava uma aula e ele estava lá na minha sala. Aí quando era depois estava. Quando chegou na quarta aula, aquilo me incomodou. E aí eu fui para a menina, perguntei para ela e disse assim, fulana, por que o tempo todo o menino está aqui? Aí uma amiga dela foi e disse assim, professora, é porque ele é o namorado dela. Aí eu disse, tá, mas e aí? Não, é porque ele a ama demais. E aí o tempo todo eles ficavam juntos para tudo dentro da escola. E aí eu cheguei a perguntar algumas vezes, eu dizia para ela assim, porque dentro das minhas aulas de história eu sempre procuro problematizar muitas questões. E eu chegava com ela e dizia, não precisa, né? Não, professora, mas não sou eu, é ele. Por que você não conversa com ele? Porque ele não me ouve. Ou seja, ela era monitorada o tempo todo por ele. Só que aquilo parecia ser proteção. Exatamente. Né? A questão do ciúme, onde as pessoas equivalem ciúme a amar. É a mesma coisa. Você só ama se tiver ciúme. Só tem olha, ele não gosta de ti, ele não sentiu ciúme de ti. Ela não gosta de ti, ela nem liga para onde tu tá indo. As pessoas valorizam e problematizam e trazem uma romantização do ciúme. O ciúme ele desencadeia uma série de sentimentos ruins, logo também desencadeia a violência.
porque se sente no direito de gritar, se sente no direito de bater. Se socou uma parede, mesmo que seja no teu lado, entende que da próxima vez triscar mais um pouquinho é com você. Ah, não, mas não me bateu. Ah, não, mas não morreu. Nossa, eu fico com um ranço terrível quando eu tenho os meus casos de tentativa de feminicídio. E a primeira coisa que falam pra vítima é: mas vê, tu nem morreu. Sim. Porque tu vai denunciar. E eu fico assim, eita. Só se ela estivesse lá dentro da vala que tu ia fazer alguma coisa, sabe? As pessoas, elas sempre tentam romantizar a violência. Ah, mas olha, por causa de um erro. Foi quase, não aconteceu. Você tá viva a sua vida. Eu fico... E esse doido vai continuar fazendo com quantas pessoas? Imagina, não sei o caso desse rapaz, mas se ele acha que com tão pouca idade, quantos anos tinha mais ou menos? 16. Com 16 anos, ele já tem que monitorar a possível mulher dele, né, companheira dele. Imagina daqui mais 16 anos, com 32 anos, como esse cara vai estar? Né? Vai estar forte, vai estar com mais recursos, né? Carro, moto, isso, aquilo, outro. Se a moça disser que vai bem ali com as amigas, porque se eles permanecerem juntos, um dia isso não vai ser mais interessante para ela. Um dia ela vai conhecer outras amigas que andam sozinhas, que são mais independentes, ela vai querer a mesma coisa para ela. Então, o dia que ela pensar, que ela sonhar em ter isso, ele vai querer podar. E se ele não podar de cara, ele vai fazer isso de meios escusos, como, por exemplo, o famoso e famigerado aplicativo espião. Você já ouviu falar? O aplicativo espião, qualquer pessoa pode colocar no celular, principalmente um Android, um aplicativo em que vai mandar a sua localização para um outro número ou para um endereço de e-mail. E todas as suas mensagens são mandadas para essas pessoas. No celular da vítima de feminicídio lá de Monte Alegre, nós encontramos o aplicativo espião. Todas as mensagens delas e todas as ligações que ela fazia eram enviadas para o endereço de e-mail. Gente, isso é muito sério. Ou seja, ela estava sendo monitorada o tempo todo. Sendo que aquela pessoa, aquela vítima, ela morava no mesmo quarteirão dos pais e ela só ia da casa dela para casa dos pais, da casa dos pais para casa dela. Até as roupas dela eram monitoradas. A mãe certa vez foi dar um conjunto para ela, uma roupinha para ela. E na hora o esposo disse que não, que ela não ia ficar, que ela tinha que trocar. São esses tipos de situações que a gente vai vendo. Quer dizer, hoje ele monitora ela indo na sala de aula. Amanhã vai ser aplicativo espião, amanhã colocando detetive atrás. Ou seja, é sutil, né? Tudo começa com a sutileza, né? Com a romantização, entendeu? Ah, mas isso aqui é proteção, é porque você não sabe se proteger. Não é que eu não confio em você, eu não confio nas pessoas. Nossa, essa frase pra mim é gritante, é igual a minha ex é louca. Quando eu ouço isso, eu fico, como é? Repete aí que eu quero ouvir de novo isso daqui, me explica. Por quê? Qual é o absurdo que as outras pessoas são? Que você tem que proteger essa boneca de porcelana, que é esse ser humano aqui maravilhoso, que ela não pode. Não, você não pode pegar o ônibus, eu tenho que te levar e te trazer do trabalho. Não é tipo, no início você não acha que aquilo é normal? Nossa, realmente, Belém tá muito perigoso, é muito assalto, é muito isso, aquilo outro. Mas com tanta frequência, pensa, se for um pai ou uma mãe que leva e traz o filho, em determinado momento, aquele pai e aquela mãe tem que deixar que o filho vá sozinho para que ele aprenda a se defender. É o normal, né? Para que ele aprenda a lidar. Ah, é aquela história, o pai não cria para ele, cria para a vida. Ué, e por que uma mulher formada não pode? Tem algum problema? Tem algum problema psicológico? Ela tem algum problema mental? Tá documentado com um psicólogo, com laudo? Não tem? Então ela pode ir muito bem sozinha, sabe? É a partir desse raciocínio que a gente tem que pensar. Só que aí quando vem uma pessoa e fala, tipo eu, nossa, mas você tá sendo muito extremista. Aí depois quando acontece a pessoa fica, caramba. Pois é, né? Mas era verdade o que estava acontecendo. Esse monitoramento, ele é muito normal nesses casos. Inclusive é um dos primeiros passos. E com os aplicativos espião. Agora, para a gente terminar, Larissa, eu queria que tu falasses um pouquinho para a gente. Tu já falou sobre como se faz a denúncia, você pode estar ligando,
né? Mas eu queria que tu terminasse agora pensando também muito nos casos que acontecem que ainda não chegou nessa violência. Então, como é que de forma assim até educativa para as meninas, principalmente, que são aqui, é o grupo de mulheres que vai começar daqui a pouco a se relacionar com homens, como é que a gente pode estar fazendo para estar protegendo essas meninas? Como é que seria, sabe, pensar de forma dentro de uma educação mesmo? Eu tive muita sorte na minha vida porque o meu pai e a minha mãe, eles me deram uma educação feminista, me dando escolhas. A primeira coisa é a gente aprender, nós mulheres, a normalizar o não. Não, eu não quero. Não, eu não estou afim. Não, isso não me deixa confortável. Se, na maioria das vezes, nós mulheres conseguíssemos dizer não, por quê? Porque não. É aquela máxima, não é não. Simples dessa forma. Isso já combateria e protegeria de tal forma as nossas meninas, porque de uma forma ou de outra elas se sentem pressionadas. Mas se for normalizado a palavra não, simples, não quero, não vou, não tô afim, pronto, acabou. E tá tudo bem. E não é um problema, e essa pessoa não é chata, e essa pessoa não é antipática, e essa pessoa não foi grosseira, ela só não quer. Simples assim. Ué, eu não quero que você venha me buscar todas as horas que bata a campa. Por quê? Por que não? Ué, eu não quero que você me diminua na frente dos meus amigos. Por que não? E isso também acontece dentro de casa. A relação pai e filha, ela também traz aí umas certas consequências, entendeu? O meu pai, ele me valorizava muito. Ué, você tem que trabalhar, você tem que estudar, porque você vai pagar suas contas, você não vai depender de ninguém. Mas quantas vezes a gente vê na casa de determinadas amigas nossas que não foram isso que falaram para elas? Porque até a sua primeira infância, até os 7 anos de idade, é ali que você está se formando. Então, se até essa primeira infância, até os 7 anos de idade, nós chegarmos com as nossas meninas e disser, você precisa estudar, livro é legal, você não precisa só brincar de boneca, você pode brincar do que você quiser. Tá a fim de brincar de montar? Quer ser engenheiro? Quer ser, sei lá, arquiteto, business? Você pode, você vai conseguir. E sempre um incentivar essa pessoa se virar sozinha. E não só incentivar construir família e ter uma penca de filhos. Não, você pode ter uma família, uma penca de filhos, mas também pode estudar, também pode ler, também pode ser incentivada e valorizada. Sempre valorizar as nossas crianças e principalmente as nossas meninas e tudo aquilo que elas sonham, incentivar. É isso. Larissa, muito obrigada pela tua presença. A usina fica muito feliz de ter pessoas como você, de ter mulheres que também são um exemplo para a nossa sociedade paraense. A usina está aberta para quando você quiser vir trazer um projeto, fazer uma atividade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bate-papo de Camiabas vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.